Sabe que palavra perigosa é essa? Esse e se? Sabe aquelas orações perigosas que a gente faz? E que às vezes a gente não leva muito a sério, mas que Jesus está só ouvindo. Aí, pastor, uma vez eu fiz a besteira de fazer uma oração, que eu fiquei assim, depois eu fico sorrindo de mim mesmo quando eu penso nisso. Teve uma época na minha vida que eu estava muito crente. Sabe assim, aquela que tu tá, meu Deus, 3 devocional por dia, era isso. E daí eu virei para Deus e falei assim, Senhor, eu quero estar preparada e disposta a ser frustrada pelo Senhor, de tal forma que isso não mude o meu amor por ti. Essa era a minha oração. Eu só falava, Deus, eu quero estar pronta para ser frustrada pelo Senhor, porque o nosso Deus, Ele nos frustra. O nosso Deus nos frustra e Ele faz isso perfeitamente bem. Só que eu não tinha nada para ser frustrada, né? Então eu estava, se vier a frustração, ó, eu estou pronta, pode vir. E então, meus amigos, parece que tem um momento na nossa vida que a gente atravessa uma ponte e que do outro lado dessa ponte está tudo bagunçado. E eu tive que atravessar essa ponte. Sabe aquele tempo em que está tudo ruim, está tudo doendo? Eu passei, eu acho que pela maior frustração da minha vida na minha área amorosa. E só quem passou por isso sabe. Foi na mesma época também que a gente perdeu uma amiga muito querida. Foi na mesma época que eu perdi vários pastores muito queridos e começou aquilo tudo. E a Amanda sendo frustrada. Tinha outra coisa que eu pensei que daria muito certo e não deu. E a Amanda sendo frustrada. E aquilo começou a me incomodar. Porque eu ficava, cadê o meu pai bom? Cadê aquele que eu prego, que eu falo que é bom? Cadê a bondade daquele que todos falam, ele é o pai bom? E aquilo começou a encher o meu coração. Só que de não amor pelo Senhor, mas de frustração com a paternidade dele. E eu me lembro que um dia eu estava tão zangada com Deus. Quem sou eu, né, meu Deus? Deus desceu, meu filho. Me ajuda a te ajudar. Mas chegou um dia que me encheu. E eu cheguei a falar, olha, eu só não falo que o Senhor não existe mais porque até a ciência prova. De tão frustrada e revoltada que eu fiquei. Só que no mesmo momento o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Você pediu para estar preparada para ser frustrada. Como que está o teu coração agora quando você está sendo frustrada naquilo que você mais tinha certeza? E foi daí que me caiu a ficha. E foi daí que eu fiquei mais constrangida ainda com a oração de Paulo. Quando Paulo ele se volta para Deus e ele fala, olha, eu poderia escolher ser anátema, ser amaldiçoado por causa do meu povo. Paulo estava dizendo, eu posso até ir para o inferno, eu escolheria viver apartado do Senhor por causa do meu povo. E foi daí que veio um estalo que mudou toda a minha perspectiva daquilo que é o Evangelho. Que foi quando o Senhor colocou no meu coração. O mais importante dessa vida é que o meu filho, Cristo, tenha uma noiva. Meus irmãos, desde esse dia, quando eu estou passando por coisas muito terríveis, quando as circunstâncias ao meu redor estão horríveis, a única coisa que vem no meu coração é, eu não posso parar, porque o que mais importa é que o Filho de Deus se case com uma noiva santa e que eu tenha uma parcela de participação em apresentar a Ele uma noiva santa. Sabe, isso aqui é para quem é servo de verdade. É para aquele que sabe para que nasceu. E deixa eu te falar, se você não sabe, você nasceu para ter participação em apresentar ao Senhor uma noiva santa. Isso mudou a minha vida por completo. Isso me constrangeu, porque eu fiquei, como assim, Deus? Eu passei todo esse tempo chorando e me lamentando por uma perda própria, sendo que o Senhor pega e se vira para mim e fala, o mais importante não é a tua dor. O mais importante é que o meu filho tem uma noiva. Quando eu estava lendo sobre isso, eu lembrei da noiva em Cantares. A noiva em Cantares
Cantares 4,16. Olha o que essa mulher vai falar. Ela vai dizer assim: acorde vento norte, venha vento sul, sopre em meu jardim para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor, que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Agora deixa eu te explicar. Se você for estudar sobre isso, você vai ver que vento norte significa vento da adversidade. E o vento sul, vento da prosperidade. Olha a oração dessa mulher, ela está dizendo: venha vento da adversidade, venha vento da prosperidade e sopre em meu jardim. Quando eu li isso, eu fiquei, não é possível. Eu fui para a sala de oração e o Rogério falou sobre isso. Eu fiquei, mano, não é possível que ele está falando isso. O que essa noiva está dizendo é: pode vir a adversidade e a prosperidade também pode vir, contanto que isso bata em mim e que isso suba ao Senhor como uma fragrância perfumada a Ele. E no início ela fala que sopra em meu jardim, mas depois ela fala que o meu amado entre em seu jardim. Primeiro ela fala meu jardim e depois ela fala seu. Essa noiva era tão madura, essa amada era tão madura diante do Senhor, que por ela ser tão madura, ela fala: eu aceito a adversidade, não só a prosperidade. E Ele vai entrar em seu jardim, já não é mais meu jardim, já não está mais no meu controle, eu entrego a Ele. E se você for continuar a leitura, o amado vai dizer: entrei em meu jardim. Não só a noiva quis dar-se a Ele, mas Ele falou: eu quero também, pode me dar. A noiva fala que Ele entre em meu jardim, em seu jardim. E Ele fala: amado, eu entrei no meu jardim. Não é mais teu, o controle não está mais nas suas mãos. Agora é na minha, porque você aceita tanto a prosperidade que vem de mim, quanto a adversidade também. Eu quero voltar lá para Daniel, verso 12. Vamos ler, por favor. Que o relógio já está andando rápido demais. Deus me livre, Senhor. Daniel 3, versículo 12. Vai dizer assim: mas alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Esses daqui são os acusadores desses 3 jovens, falando a Nabucodonosor: olha, aqueles 3 que tu constituíste. E se você for ler lá um pouquinho atrás, capítulo 2, sobre aquele sonho que eu falei que Nabucodonosor teve, a gente sabe que foi Daniel que interpretou e tal. E nos últimos versículos vão dizer que Nabucodonosor também colocou eles 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, em lugares de honra, porque Daniel pediu. Então a primeira acusação que eles fazem é: olha, aqueles lá que tu constituíste não estão te dando ouvidos. Então vamos pensar junto. Esses homens, eles estavam no auge da honra deles. Eles tinham acabado de tomar um lugar muito honroso. O Senhor estava prosperando eles, o Senhor estava levantando eles. E do nada, no auge da honra, já surge uma dessa. E quando eu estava estudando sobre isso, me veio na mente Estevão. Se a gente for estudar sobre a vida de Estevão, a gente vai ver que o contexto era o seguinte: a igreja primitiva, eles tinham um modo de funcionamento que havia distribuição de ofertas diárias às viúvas. Só que, isso Atos 7, 8, 9, se você for ler, você vai encontrar. Só que estavam acontecendo os problemas. E os irmãos gentios, que não faziam parte do povo judeu, obviamente, eles chegaram para os apóstolos e falaram assim: olha, as nossas viúvas estão sendo negligenciadas, porque as pessoas que distribuem as ofertas estão priorizando as viúvas que nasceram na Judéia. Então aquelas que são gentias estão ficando com as sobras. Então os apóstolos se voltam para esses homens e falam assim: olha, não nos é lícito deixar de pregar a palavra para que a gente tome de conta dessa questão financeira. Então vão lá, levantem 7 homens cheios do Espírito, homens sábios, tementes ao Senhor, e os constituam
como homens para tratar disso. E no meio desses 7 homens, quem é que está lá? Estevão. Então, meus irmãos, o primeiro cargo de Estevão, o primeiro e último cargo de Estevão, é o homem que mexe com a oferta, como a gente, o tesoureiro, né? Tesoureiro. Estevão era tesoureiro. Naquele tempo, para mexer com dinheiro, tinha que ser cheio do Senhor também. E daí o que acontece? Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, Estevão estava no auge da sua honra. Ele tinha acabado de ser separado para o ministério. E o que a Bíblia nos conta após isso? Simplesmente que homens cheios de Satanás se levantaram e começaram a acusar Estevão. E no meio disso, Estevão é apedrejado. Só que sabe o que mais me fascina nisso tudo? É que foi no meio da morte de Estevão que ele viu o céu aberto. Que ele viu o Filho de Deus assentado no trono. E eu fiquei, meu Deus, como assim? Chegou me arrepio toda de falar sobre isso. Sabe, no auge da morte. E deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Aquele que é cheio de Deus, ele vê o Senhor não somente enquanto ele vive, mas até na morte ele consegue ver o céu aberto. Que tipo de relacionamento era esse que Estevão tinha com o Senhor, aquele que simplesmente cuidava da oferta? E o mais interessante, sabe o que é? A última pessoa que a Bíblia diz que mexia com as ofertas era Judas, aquele que traiu o Senhor. Então veja só, 2 pessoas no mesmo carro. Um traiu a Jesus, o outro simplesmente morreu pela causa do Evangelho. Olha a diferença daquele que tem as suas intenções corrompidas e daquele que tem o seu coração em Deus. Mesmo se ele está em um cargo elevado, que foi o Senhor que deu, se é para ele morrer apedrejado, se é para ele ir para a fornalha, ele vai, porque morrer pelo Senhor é uma promoção. Na verdade, morrer pelo Senhor não é perder a vida, mas é ganhar. Ah, Deus, como isso é incrível, obrigado. Como isso é incrível. Verso 18. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses. Não prestaremos culto, ainda que ele não nos livre. O nosso culto está comprometido. A nossa adoração já tem um que é digno e merece, nós não vamos dividir. Que esse seja a nossa intenção, que essa seja o nosso modo de ser perante o mundo. Porque o mundo, ele nos oferece, meus irmãos, todos os dias, várias coisas vêm tentando ocupar o lugar do Senhor na nossa vida. É isso que acontece. Só que às vezes a gente não está ligado e, na verdade, a gente pode já ter se perdido de Cristo faz tempo. Quanto mais distante do Senhor, mais cego a gente fica. Você pode ver que todo cego que se aproximava de Jesus simplesmente voltava a enxergar. É impossível ter os seus olhos tapados perto do Senhor. É impossível. E deixa eu falar uma coisa já para eu terminar, versículo 25. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o Filho dos deuses. Esse é o nosso amado Deus, aquele que é o 4º homem. Sabe, eu não sei por qual fogo você está passando, mas sinta o 4º homem andando com você no meio desse fogo. Tenha certeza que o 4º homem se encontra com você. Ele é o 4º homem na fornalha. Há um homem na fornalha andando juntamente conosco. E deixa eu falar uma coisa: é melhor você entrar na fornalha e ficar com Deus do que você ficar fora com Nabucodonosor. Chega um momento na nossa vida que nós só temos 2 escolhas. Ou a gente fica aqui com Nabucodonosor, ou a gente vai para a fornalha com o Senhor. E isso diz respeito simplesmente aonde está o nosso coração diante de Deus. Sabe? E é em meio às chamas dessa fornalha que nós estaremos mais moldados e mais perto do Senhor. Escolha entrar na fornalha se isso for necessário. Escolha entrar na fornalha. O 4º homem está nesse lugar. Disso eu tenho certeza. É mais importante agradar
E deixa eu falar uma coisa. Para cada Sadraque, Mesaque e Abednego que vão para a fornalha, existe um Nabucodonosor que precisa ser constrangido pela fidelidade de homens. Para cada Estevão que é apedrejado, existe um Paulo precisando ser constrangido pela fidelidade. Sabe, a Bíblia vai dizer que quando o quarto homem é visto, Nabucodonosor fala, pode tirar. E ele vai falar o quê? Vocês servos do Deus Altíssimo. Nabucodonosor era um homem influente. A Bíblia vai dizer que ele levanta um decreto e ele diz, ai daquele que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe, a Bíblia vai dizer que Paulo tinha um espinho na carne. E muitas pessoas ousam dizer que Paulo sofria de reminiscências. A gente vai ver que Paulo consentiu com a morte de Estevão. E pode ser que não seja essa a espinha, nós estamos aqui com hipóteses, mas que faz sentido, faz. Imagina, Paulo se tornou uma das pessoas que mais admiram em amor a Deus. E foi o mesmo que lá atrás, quando ele ainda era Saulo, ele consentia ou mandava matar ou matava, não sei, aqueles que amavam a Deus. Imagina como que era a mente de Paulo. Mas para cada Estevão há um Paulo. E deixa eu falar outra coisa em cima disso. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós somos Sadraques, Mesaques e Abednego. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Será que nós estamos dispostos a entrar na fornalha para que o Nabucodonosor influente na nossa cidade veja a nossa fidelidade? Se nós estamos aqui é porque nós somos Estevãos. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Será que a gente está disposto a simplesmente ficar parado e as pessoas nos jogando pedra para que um Paulo seja constrangido e para que Deus levante esse Paulo e que o Evangelho seja proclamado? Sabe, para grandes chamados, há grandes privilégios. Só que para grandes privilégios, há várias renúncias. Assim que foi para eu fazer o voto do Nazireu, eu li aquele livro que fala sobre isso e o autor ele falava exatamente isso. Para grandes chamados, são exigidos grandes renúncias. Isso me constrangia. Isso me constrange. Porque na verdade o que a gente quer é o Deus amoroso. A gente quer o nosso amado. A gente quer viver só em cantares. Cantares é muito lindo. É a Lana falando, olha, eu sou sua. E o amado responde, sim, eu sou seu. Isso é bom. Só que quando a gente chega em Apocalipse, a gente já fica assim, porque é Deus dizendo, olha, tem que ser fiel até a morte. Tem que me amar. Aquele que é fiel vai ter a coroa. Isso não é tão bom para a nossa carne. É por isso que Paulo vai dizer que a gente faz aquilo que a gente não quer. Sabe, o Senhor ele está nos despertando como noiva. Aprendam de mim também, porque eu fui um servo sofredor. O que Moisés ele vai dizer para o povo quando eles estão no deserto, olha, deixa eu abrir porque eu já vou encerrar. Estou falando sério. O povo está pecando lá deliberadamente. Então eles pegam e constroem um bezerro de ouro. É isso que acontece? E eles falam, tá aqui. Esse aqui é o Deus que vos tirou do Egito. E a palavra Deus, a gente sabe que na sua tradução vai ser Yahvé. Então, de fato, eles estavam colocando Deus naquele bezerro. Então Moisés desce, tipo, o que está acontecendo ali? Eu vou descer. Moisés desce todo bombadão. E o que Moisés fala para esse povo é, sabe por que vocês pecam contra o Senhor assim? É simplesmente porque vocês não temem a Deus. E como isso me constrangeu. Moisés estava dizendo que falta para vocês é temor. É temor. Moisés estava dizendo que vocês precisam ter medo de Deus, sabe? Vocês precisam ter medo de Deus. E às vezes o que a gente mais ouve é Deus é amor, lá. Sabe? Há uma dimensão em Deus que é fogo consumidor.
Porque Ele tem os olhos como chama de fogo. Mas para nós são olhos que nos purificam para que nós nos pareçamos mais com Ele. Mas para os ímpios são olhos que consomem mesmo, que levam à morte. Então aquilo que o Senhor tem nele mesmo será bom ou ruim, baseado em como está o nosso coração diante dele. E sabe, meus irmãos, pode ser que esteja muito difícil. Pode ser que o teu coração esteja, nossa, só você e Deus sabe. Mas o quarto homem, ele está vendo essa situação. O quarto homem é fiel. O quarto homem não se aproxima de nós para nos negligenciarmos. O quarto homem, ele não se aproxima de nós para denegrir o nosso coração. O quarto homem se aproxima porque ele de fato se importa conosco. O quarto homem, ele olha para o nosso coração e ele se importa com aquilo que a gente está sentindo. Ele se importa naquilo que ninguém entende a gente. Ele se importa com isso. Esse é o quarto homem, aquele que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. De tal forma que o rei Nico, que queria adoração para si, teve que se calar e falar: não tem como. Esse que é o Deus verdadeiro, é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque nenhum Deus foi capaz de livrar ninguém dessa fornalha, mas o Deus deles foram. E sabe, meu querido, para terminar, não interessa o que você faz aqui dentro. Como está o teu coração diante disso? Como está o teu coração diante daquilo que você faz? Sabe, eu queria que vocês colocassem de pé para a gente fazer uma oração nessa noite. Pai, nós continuamos aqui nesse lugar. Você é o quarto homem. Senhor, olha para o nosso coração. Diante do Senhor, tudo que há em nós se abre. Nós ficamos nus diante da Sua presença. O Senhor conhece tudo que há em nós. Pai, olha para aquilo, Senhor, que perturba o nosso ser. Olha para aquilo, Senhor, que está ruim, Deus. Olha para as intenções ruins do nosso coração, e Deus, e nos purifica com o Seu olhar de fogo. Pai, melhor é para nós, Senhor. Temos que ir para a fornalha contigo do que ficarmos em terra firme com aquele que negligencia e com aquele que não tem o Seu nome. Eis-nos aqui, Senhor. Nos dá compromisso com o Senhor. Nos dá com mais conhecimento sobre quem o Senhor é. Nós queremos aprender de Ti, servo manso e humilde e sofredor. E nós queremos também aprender do Senhor em Sua soberania, grandiosidade. Nós queremos Te ter por inteiro, Senhor. Assim como o Senhor quer nos ter por inteiro. Como a amada em Cantares, nos dá maturidade para aceitarmos tanto a adversidade que vem contra nós, quanto também as bênçãos que o Senhor nos dá. Porque nós não queremos ser fiéis ao Senhor baseado em circunstâncias que estamos vivendo, Senhor. Mas que em todas elas, que o nosso coração esteja em Ti, ó amado.